Seja bem-vindo ao Em Foco. O ministro das Finanças alemão já rejeitou a proposta grega de extensão do programa por 6 meses. Num comunicado de apenas 5 linhas, o Ministério das Finanças da Alemanha diz que a Carta de Atenas não é uma proposta substancial para uma solução e não cumpre os critérios estabelecidos na segunda-feira pelos ministros das Finanças da zona euro. Apesar desta reação, a Comissão Europeia vê na Carta de Alexis Tsipras um sinal positivo para um compromisso de estabilidade. President Juncker, who was in intense talks with President Dijsselbloem and Prime Minister Tsipras yesterday, through the night and also this morning, sees in this letter a positive sign, which, in his assessment, could pave the way for a reasonable compromise in the interest of the financial stability in the euro area as a whole. E, entretanto, o governo grego também já reagiu ao comunicado da Alemanha. Diz que amanhã só existem 2 opções no Eurogrupo: aceitar ou rejeitar o pedido grego. E hoje, para analisarmos este impasse na Grécia, contamos com António Rodrigues, deputado do PSD, e Pedro Delgado Alves, deputado do PS. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. António Rodrigues, comece por si. A Grécia enviou este pedido de extensão e diz acordo quadro, pedido de extensão do acordo quadro de assistência financeira. É um pedido de extensão do programa ou um pedido de extensão do empréstimo? Dá a impressão que a Grécia o que quer é exclusivamente o pedido de extensão do empréstimo. Aliás, tem sido essa a posição grega, não obstante ter deslizado as suas posições iniciais desde o momento em que tomou posse até agora. E ainda assim utilizou esta nomenclatura que foi a mesma que António Samaras utilizou em novembro para pedir a extensão até fevereiro. Os gregos parece que tentam fazer aqui o jogo de nuances. Isto é, com pequenas palavras, tentar modelar uma diferença de posições que não têm tido. E têm tentado ultrapassar as dificuldades que têm sido criadas por uma posição firme por parte do Eurogrupo, assumindo uma posição muito unilateral. Julgo que os gregos, aliás, apesar de darem a impressão que têm mudado muito as suas posições, tentando ir ao encontro daquilo que é a posição essencial do Eurogrupo, não têm mudado no essencial essa situação. E repare-se, o governo grego, na posição que tomou nas últimas 4 semanas, vai desde entrar a tentar condicionar, dizendo nós tomamos as medidas que queremos dentro do nosso país e ninguém tem nada a ver com isso. O que, sendo certo que é uma legítima posição da parte do governo grego, e quando quer entrar numa negociação não pode entrar neste tipo de situação, porque uma negociação pressupõe desde logo uma situação que é a exigência de contrapartidas. E só depois da última reunião do Eurogrupo é que o governo grego deu algum sinal de tentar ir ao encontro das posições do Eurogrupo, nomeadamente das 10 condições que tinham sido colocadas, antes de ontem ter aceitado, diziam eles, 3 ou 4. Nem sequer era a concretização das situações, e esta tem sido a postura do governo grego. Ao princípio parecia que havia um jogo de gato e de rato, ou de polícia bom, polícia mau. O primeiro-ministro dizia uma coisa, o ministro das Finanças dizia outra. Depois é uma posição em que se deixa sempre uma proposta dúbia, sem se concretizar com clareza aquilo que se quer, tentando ver se fura, de alguma forma, a solidariedade e a sustentabilidade que tem havido da posição do Eurogrupo. Mas a posição do Eurogrupo também tem sido inflexível. Se acusamos a Grécia de inflexibilidade, os outros parceiros também têm sido. Porque, no final de contas, o que o governo grego quer, não o confessa, mas esta é a realidade, só quer mais dinheiro. E esta repare-se nisto. Sem condições. Sem condições. O governo grego tem dito, nós estamos aflitos, o programa acaba dia 28 de fevereiro, nós não vamos cumprir os nossos compromissos, apesar de os queremos cumprir, mas só os podemos cumprir os compromissos se vocês nos derem dinheiro para cumprir os compromissos que nós temos convosco. E, no fundo, isto é uma situação tautológica, isto é, dizemos... eu só vou pagar a dívida se me derem dinheiro para eu pagar a dívida que tenho para convosco. É evidente que ninguém quer, e há aqui também uma questão de princípio, pode parecer que alguém quer empurrar a Grécia para uma situação de irredutibilidade, uma situação de quase ter que sair do euro. Ninguém, julgo eu, quer isto. Mas também é um facto que quando se entra para uma negociação, qualquer um de nós sabe isso, tem que ir com alguma boa-fé. E não tem havido demasiado boa-fé, porque... Por um lado, e eu compreendo o governo grego nesta perspectiva que tem que ter um discurso para dentro. Acabou de ser eleito, tem que solidificar a sua base social de apoio, tem que demonstrar que faz a diferença relativamente ao governo anterior.
Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo governo grego tem que negociar com os parceiros para fora na mesma forma. Isto é, tem que ser sério nas propostas, quer seja para dentro e para fora. Senão, está a criar uma ilusão. E da fase romântica com que o Syriza chegou ao poder, parece que estamos a chegar à fase pragmática em que, afinal, as propostas do Syriza não passavam disso. De uma grande base romântica para conquistar eleitorado e de uma pouca concretização prática de resolver os problemas do povo grego. Pedro Delgado Alves, é apenas uma questão de semântica, esta que foi utilizada por Yanis Varoufakis na carta que enviou hoje ao presidente do Eurogrupo. O que se está de facto a pedir é uma extensão do programa ou não? Porque isso ficou dúbio nesta carta. Eu acho que a questão está longe de ser semântica e eu não podia discordar mais do que tudo o que o António disse em relação à atitude do governo grego. Eu acho que se há alguma coisa que tem que ser entendida é que nestas semanas se está efetivamente a discutir o futuro da Europa. Não o futuro da Europa quanto à continuidade, mas quanto à natureza do projeto europeu. Se efetivamente é um projeto europeu construído para servir os fins da União Europeia, de criar paz, prosperidade, uma zona de convivência entre todos estes 28 países e, neste caso em concreto, estes que partilham a moeda única, ou se efetivamente é uma zona em que há uma orientação fixada por um país que tem uma posição que é efetivamente dominante e que os restantes têm que se conformar com ela e segui-la, e há impossibilidade de qualquer desvio ou de qualquer hipótese de questionar as regras. Tem havido sempre ao longo das últimas semanas, e é esse o problema principal que encontramos e que nos leva a depois de ter esta discussão sobre se a discussão é semântica ou não, há como que uma inflexibilidade em torno das regras, como se as regras fossem um fim em si mesmo. Como se aquele programa e como se as regras de governação da zona euro, por serem estas e terem de ser cumpridas, são inquestionáveis e não podemos refletir, como hoje, por exemplo... Ou alterar as regras. Ou alterá-las, mas cá está, consensualmente, através de um processo negocial, como hoje o próprio Presidente da Comissão vem reconhecer. Ou seja, a possibilidade de reconhecermos que há coisas que não correram bem e que para salvaguardarmos o conjunto da zona euro, eventualmente, temos que refletir sobre a adequação das medidas tomadas, a adequação quer no plano económico, quanto à eficiência e à capacidade destas regras produzirem crescimento económico, de afastar os países da periferia de um desvio em relação ao centro que se tinha vindo a verificar e, paralelamente também, de dar resposta a um déficit democrático cada vez mais crescente entre aquilo que é decidido num plano apresentado como estritamente técnico e de regras praticamente indiscutíveis e apolitizadas, que na realidade não são, e aquele que é a vontade manifestada pelos eleitores gregos, por exemplo, neste caso concreto. Porque esta dimensão de o governo do Syriza apresentar-se com algum grau de inflexibilidade, eu já lá iria, porque eu acho que o governo grego, se há alguma coisa que tem sido, é capaz de oferecer disponibilidade para a negociação, tem sido até bastante pragmático, mas por outro lado tem sempre sublinhado que tem um mandato. E tem um mandato recente em que foi muito claro quanto àquilo que disse aos eleitores gregos, foi muito claro e às vezes até mais claro do que aquilo que depois são as leituras que se fazem daquilo que o Syriza disse na campanha eleitoral. Portanto, obviamente há coisas no programa que eram patentemente impossíveis de ser alcançadas, mas o próprio governo mal tomou posse, sublinhou, nós vamos para um processo negocial e, portanto, obviamente saberemos que haverá áreas em que terá que haver algumas cedências. E, de facto, a demonstração disso mesmo é o ponto em que nos encontramos. A semana passada, a posição do governo grego foi de tentar ao máximo forçar, forçar um quadro em que não se aceitava o quadro que era apresentado, mas de facto aceitou estar sentado à mesa a discutir no imediato a renovação do pedido. Agora vamos entrar à parte da semântica, de programa ou de empréstimo, mas pelo menos não enjeitou, como era ponto de partida inicial, as condições que o Eurogrupo lhe colocava. Apenas veio dizer que é nesse contexto, agora da construção deste programa de assistência para os próximos 6 meses, para resolver liquidez imediata e para ter tempo de chegar a uma solução de consenso com os restantes parceiros europeus, que não estava disponível para aceitar tudo o que era colocado em cima da mesa, mas sempre sublinhando com uma razoabilidade e até uma paciência significativa que tinha disponibilidade para acordo. E hoje que é com isso que tem sido apresentada a posição do governo grego. É quase que gozar com os parceiros europeus. Gozar com os parceiros europeus? Quase. Porque, no final de contas, em que momento... descodifiquemos a mensagem do governo grego. Nós não temos dinheiro. Nós não queremos aceitar as condições que estão no contrato que nós próprios aceitamos. Dê-nos dinheiro. Isto se resume à posição grega. Empréstimos, não. É assim, isso é uma visão caricatural e não corresponde... Dos 315 mil milhões de... Isso, por simplesmente, António, isso não é verdade. Vamos a factos. Mas isso não é um facto. Primeiro factos. Vamos a factos. O que acabou de dizer, que o governo grego não aceita condicionalidades, por simplesmente não é verdade. O governo grego sublinhou... Depende do dia. O governo grego disse, não aceitamos a Troika. Não, isso não é verdade. Já aceita. Não aceitamos o programa. Já aceitamos o programa. Não aceitamos as medidas. Já aceitamos as medidas. Não aceitamos 10. Já aceitamos 3. Isso não é verdade. Vamos a factos. O governo grego colocou em cima da mesa, em primeiro
uma das primeiras coisas que disse foi que tinha disponibilidade e vontade de assegurar o cumprimento e o pagamento de toda a dívida que Verdade. Sublinhou Mas depois não concretiza isso. Sublinhou Isso depois é verdade. Não. Sublinhou depois de seguida, numa carta escrita pelo ministro Varoufakis, que estava disponível e aceitava 70% daquilo que constava dos programas. Mas havia uma dimensão em relação à qual não só tinha dúvidas quanto à eficiência das medidas com vista a cumprir o próprio programa, ou seja, porque achava... Não é semântica, é a própria ideia de que o próprio programa se derrota a si mesmo. Não, que as ideias e muitas das coisas que estão em cima da mesa são insuscetíveis de promover aquilo que é indispensável para que a Grécia possa sair da espiral em que está presa, que é permitir crescimento económico. E, portanto, aí sublinhou, de facto, um conjunto de medidas apoiadas, nomeadamente, por exemplo, no facto de terem saldo primário positivo, de poderem apostar num conjunto enfim, se quisermos chamar-lhe, pequenas vantagens positivas que pode apresentar, a partir daí construir alternativas e fez uma proposta, bastante concreta, aliás, em 10 pontos, que levou ao Eurogrupo a semana passada, que visava apresentar alternativas e colocá-las à consideração dos parceiros. E os parceiros. Mas cá está. É esta. Esse é que é o ponto da discussão política. Não, a ponto da discussão política basicamente tem duas dimensões. O governo grego foi inflexível, não apresentou alternativas quando fez, já em 2 momentos, a semana passada, e perante a incapacidade de ser aceito pelo Eurogrupo, aquilo que foi apresentado a semana passada, o governo grego até, nesse caso, recuou em relação ao que tinha dito e disse, muito bem, se estamos a discutir o prolongamento por 6 meses, depois vamos à questão de se é o empréstimo, se é o programa, o que seja, mas estamos a discutir apenas não a renegociação completa do programa, mas o imediato e o urgente, que é resolver os problemas de financiamento que a Grécia tem no imediato, estamos disponíveis... A única coisa que o governo quer. Neste momento viu a proposta da alteração de perdão fiscal que o governo apresentou, que é a questão vital, porque não basta só, o que o governo grego tem feito até agora e desde 2008 foi ser beneficiário de um resgate público, de um resgate privado, de um perdão público de dívida, um perdão privado de dívida e 2 resgates. E depois, a seguir, foi incapaz, durante os 5 anos, de conseguir construir um modelo, conseguir criar receita própria suficiente para cumprir os empréstimos. E não vou sequer discutir agora, não cabe aqui, discutir neste momento se a Grécia tem ou não tem condições melhores do que os outros países que estiveram em resgate. Mas a seguir, mas espera aí, Pedro, agora deixa-me acabar a mim. É assim, a questão de fundo aqui é saber se, depois de tudo isto, e depois do governo grego chegar e dizer nós precisamos de mais 6 meses de dilação de prazo, no fundo é disto que se trata, é empurrar a solução por mais 6 meses, mas numa condicionante. Não basta só empurrar 6 meses. Deem-nos mais dinheiro para nós sobrevivermos durante os próximos 6 meses, sem que tenha apresentado uma solução como cobrir todos estes 6 meses. Como cobrir os pagamentos que tem que fazer, como cobrir e ter liquidez para poder satisfazer todos os compromissos que tem, nacionais e internacionais, e depois apresentam um programa que eu confesso que não pensava que pudesse haver um país da Europa que pudesse ter um perdão de dívida da natureza com que foi apresentado. Para mais, sabendo da pouca eficácia da máquina fiscal que há na Grécia e, portanto, duvidando-se da capacidade que o governo tem de conseguir alcançar os 8 mil milhões de euros que dizem que vão fazer com aquele programa, que é basicamente perdoar 90% das dívidas acima de 200 euros e para que as pessoas que tenham terminado dívida pagar esse valor quando não o conseguiram fazer durante esses últimos anos. Todos nós sabemos a dificuldade. Mas a questão grega não é só negociar os 100% da situação. O que o governo grego fez desde o princípio foi dizer, bom, nós temos um objetivo. E como em todas as negociações, tentamos aproximar posições. Todos nós sabemos que as negociações se fazem assim. Mas é no pressuposto de que há 2 partes que querem negociar de forma totalmente livre. Quando uma das partes já está preocupada em saber se a outra parte é capaz ou não de cumprir. Foi isto que tem sido dito, é isto que sucessivamente todos reconhecem a dificuldade que a Grécia tem demonstrado de conseguir cumprir. Claro. E, portanto, o que a Grécia fez foi, vamos pedir 100%, sabendo que provavelmente só vamos ter 2. E, portanto, tinha um espaço para sucessivamente, e num mês, ir prescindir das suas propostas quando elas não eram sérias. Pedro mesmo reconheceu que o programa do Syriza não era praticável. Não, e em grande parte... Eu peço desculpa, interpretei mal. Mas o governo... Vamos lá ver. O programa do Syriza é eleitoral, não é o programa do governo. O programa eleitoral do Syriza não é uma questão de ser praticável. O programa do Syriza apresentou aos eleitores como estas são as metas que o Syriza procura prosseguir e, no fundo, com um conjunto muito significativo de matérias, ciente de que teria que ter um compromisso interno para formar um governo de coligação, que acabou de formar, mas também ciente de que aquilo que são as reivindicações dos gregos e o programa político do Syriza teria que passar por um crivo de uma negociação com os parceiros europeus. Portanto, é evidente. Foi isso que foi dito desde o início. Desde a tomada de posse do governo, sublinhou-se. Agora vamos encontrar
encontrar uma zona de conforto, e o ministro Varoufakis, quando fez a sua ronda pelos seus homólogos, foi bastante claro em dar nota de que, obviamente, teria que haver recurso de parte a parte. Agora, o que está em cima da mesa desde o início... De parte a parte é que é o erro. Não, de parte a parte. Obviamente, se há um processo negocial, terá que haver decências de parte a parte. Agora, o que foi um ponto assente desde o início é que aquilo que é rejeitado enquanto filosofia de resolver o problema que a Grécia enfrenta é o de uma mudança radical de forma de fazer crescer a economia. Porque os pontos que se colocam normalmente em cima da mesa, a Grécia é também isso que está em causa. A Grécia tem sempre sublinhado a incapacidade da Grécia de cumprir, a incapacidade da Grécia de assegurar os seus pagamentos. Mas em momento algum se questiona... Claro está, mas ao abrigo do quê? E o que é que ocorreu durante os últimos 5 anos? Foi um programa de austeridade, como nunca se tinha visto, um programa de austeridade em que já foi reconhecido, da parte de muitas das instituições, erros na fórmula aplicada e nas expectativas de evolução da Grécia, que ainda esta semana, volto a dizê-lo, e de forma particularmente clara, porque percebeu, eu acho que é talvez o dirigente europeu mais lúcido neste momento, porque percebe o que está em jogo, sublinhado pelo próprio Presidente da Comissão, dando nota de que, a forma como encarámos o programa grego foi uma fórmula, e aliás, não disse só o programa grego, também fez referência ao programa irlandês e ao programa português, mas sublinhou, foram cometidos erros e fez um excesso, aliás, usou uma expressão muito penitente, disse que se pecou em relação a estes países, uma vez que se impôs um programa que não é em si mesmo suscetível de fazer as economias crescer novamente e que de facto provocou efeitos que na Grécia, de todos estes 3 países, foram seguramente os mais duros e com um impacto mais claro em relação à população. Em 2014 acabou por crescer, acabou por ter resultados positivos, em alguns casos acima de outros vários países europeus. E, portanto, a Grécia já estava num caminho de recuperação. Então o que é que foi isso que aconteceu? Então foi a eleição do Syriza que de um momento para o outro transformou a Grécia num país cuja dívida é insustentável. Não, ao contrário. Sejamos honestos. A Grécia tinha um governo que caiu por razões que não têm nada a ver com uma crise política derivada da governação, caiu por causa da não eleição do Presidente da República e acabou por se entrar num programa diferente de que não se quer aceitar que ele estava a ter bons resultados e é isso que está em cima da mesa. As razões da queda do governo grego anterior, enfim, quem faz alguma especulação em torno da matéria, muitos sublinhavam que aquela crise forçada em torno da eleição do Presidente, enfim, há quem a interprete como uma oportunidade que o anterior Primeiro-Ministro Samaras conseguiu arranjar de colocar perante os eleitores a escolha, sabendo que nunca conseguiria obter junto do Eurogrupo as condições que ele próprio sabia que seriam necessárias. Nessa lógica, então, porque o Syriza não votou no Presidente da Nova Democracia e agora votou. Não. Por essa lógica, Meus senhores, deixemos o passado, vamos lá ao futuro. Projetemos o futuro e o que está em cima da mesa. Exatamente. E no que está em cima da mesa, o que eu acho que cada vez se torna mais evidente é que esta ideia de que há uma central de orientações ao nível de política económica e financeira emanando da Alemanha, que não tem que consertar, eu acho que o que foi desconcertante nesta semana foi o facto da Alemanha hoje ter tomado posição autonomamente, sem consertar com os seus parceiros tradicionais, isto agora falo no quadro do Eurogrupo, e muito rapidamente se começaram a verificar que há leituras diferentes e há Estados bastante incomodados com esta posição de estrita firmeza excessiva da Alemanha e que até no seio da própria coligação governamental na Alemanha, o líder do SPD, que é Ministro da Economia, fez umas declarações que, apesar de não terem sido, enfim, não foram críticas do Ministro Schäuble, mas foi claro em dizer 2 coisas. Desde logo, apresentou a questão em termos muito mais razoáveis e de quem está disponível para um acordo. O que disse foi, a Grécia não nos deu ainda condições para lhe dizer que sim. O que é, de facto, todo o mundo de diferença, se calhar voltamos à semântica, mas é uma semântica muito importante quando estamos a construir, ou estamos a tentar construir uma solução para sair do pântano em que nos encontramos, e deu uma nota de que, obviamente, não se pode, tem que se ter consciência neste momento daquilo que é suscetível de ser exigível à Grécia ou não. António E depois Rodrigues, tivemos também brechas, a Itália e a França, em que também já encontramos Deixe-me só trazer aqui uma questão também política. António Rodrigues, estes termos, exatamente as mesmas palavras, foram usadas por Samaras em novembro para conseguir a extensão do programa até 28 de fevereiro deste ano e, na altura, o Eurogrupo concedeu. Porquê é que desta vez está a haver uma resistência maior, em particular da Alemanha? Tem a ver com o facto de estar a negociar com um partido radical de esquerda que entrou a matar logo no primeiro Eurogrupo? Claro que não, julgo que não. Não quero sequer cometer essa Portanto, se foi concedida outra vez, será concedida desta vez? Mas desta vez o governo também assumiu o governo grego assumiu uma posição totalmente diferente. Repare-se, em novembro, quando o Samaras faz a declaração, ele está disponível para continuar o programa da forma como estava, convicto que ia continuar a governar. Em fevereiro, quando nós estamos neste momento com o novo governo, que tem toda a legitimidade para poder apresentar as propostas que quer e apresentar o que quiser, mas contraria tudo aquilo que tinha sido as posições anteriores assumidas pelo governo grego e assumida pelo conjunto dos Estados-membros do Eurogrupo. Mas está a pedir aqui um prolongamento, quer dizer que se está a comprometer ou não? Não se está a comprometer com a execução do programa. Ele está apenas e só a dizer, como eu disse no princípio, confiram-nos mais 6 meses de adiamento. Mas não está a dizer que vai cumprir com aquilo que assumiu no âmbito do programa que subscreveu. Antes, pelo contrário, diz que quer
Não, que mas está isso sempre parcialmente, está disponível. mas Claro. não totalmente, mas isso está em claro. Mas o Eurogrupo exigiu Mas, assim, 10 coisas e o governo grego diz que só dá 3. António, É natural. mas que negociação é essa? Que na cabeça do António assume de uma das partes que ela tem que aceitar, quase como capitulação, os termos que são apresentados pela outra. E que negociação é que nós temos que Aquela- aceitar 50% dessa mesma negociação? Ora bem, mas é precisamente onde estamos. Ninguém está a sustentar que quer o Eurogrupo tenha de Mas cair então no os gregos tapete queriam dizendo isso. aceitamos por integral aquilo que os gregos nos propõem, sendo certo que a Grécia até já recuou naquilo que tinha proposto inicialmente na reunião Mas a informal do Grécia Eurogrupo também da já semana passada. reagiu a este Claro, comunicado reagiu da Alemanha a Mas cá dizer está. que Que ou negociação é que aceitam nós ou não estamos? aceitam esta proposta. É verdade, mas esta proposta já representa um caminho da parte do governo grego ao encontro das posições que foram firmadas a semana passada. E já na reunião informal do Eurogrupo da semana passada tinha havido uma evolução. tinha havido Porque o exatamente, Eurogrupo- tinha havido o uma Eurogrupo evolução. evoluiu. Tinha havido até um acordo que, segundo consta, terá sido mediado parcialmente pelo Ministro das Finanças francês Moscovici e que depois não foi aceito à última da hora, ou que terá o ex-Ministro das Finanças, e que depois terá havido um recuo por parte da Alemanha que não aceitou as condições. Foi do Salbano. Enfim, Foi do Salbano. enfim, É importante, porque sabemos bem. Eu não quero menorizar o Presidente do Eurogrupo, mas obviamente em sintonia integral com a posição alemã. De tal forma que levou o Ministro das Finanças, Varoufakis, perante um comunicado e um texto divergente e diferente daquele que já era um primeiro princípio de entendimento, obviamente levou a que a conclusão final do Conselho, da reunião do Eurogrupo, fosse negociação levar-nos ia longe. Mas calma. Mas na sequência disso... Isso demonstra a boa ou má fé de quem está a negociar, quando há documentos acima da mesa que são etiquetados e considerados confidenciais e que depois vêm cá para fora com anotações manuscritas de alguns dos protagonistas. O que quer dizer que não há confiança, o que não há responsabilidade e não há credibilidade de quem está a negociar. Porque tenta usar a opinião pública europeia relativamente a esta matéria, espalhando posições. Quando uma negociação para se concretizar tem que ser séria, ambos sabemos que tem que ser séria, entre as partes até o momento em que ela se concretiza. Não é fazer jogos de palavras, não é fazer jogos de palavras e há uma parte que se posições... tem revelado inflexível. E, de facto, há E um dos clima... gregos, igualmente. E os gregos não coloquemos a questão na Alemanha. Mas Há países nórdicos que são muito mais... Não pode reescrever a história. eu não Procura reescrevo. dizer, quando a Grécia, a semana passada aproximou-se das posições do Eurogrupo. A Grécia, esta semana, aceitou que estava disponível para ir negociar, então, o prolongamento do programa ou do empréstimo em que temos fosse. Apresentou hoje uma proposta. E, de facto, tem-se vindo gradualmente a aproximar, sem que se tenha movido. Não, o António é que está a dizer que a Grécia sempre foi inflexível. Estou a demonstrar o inverso. Ou seja, quem nunca tem feito qualquer gesto, qualquer movimento, qualquer tentativa de consenso, tem sido a posição do Eurogrupo que gira em torno da Alemanha e que se tem revelado inflexível. E, de facto, e há aqui também uma questão que tem muito a ver com o contexto e com o tal déficit democrático que eu falava há pouco. Nós estamos a falar de decisões. Agora falamos de déficit democrático? É essa a questão de uma negociação? Já passamos para o déficit democrático. Perdemos elementos. Não, de todo. O António estava a falar de boa e má fé nos processos negociais. E, de facto, nós estamos num quadro em que estamos a procurar democratizar as instituições europeias. E, infelizmente... E é este o momento. Se não é neste momento, não será nunca. No seio do Eurogrupo, quando se está a discutir uma extensão do programa à Grécia, que se está a discutir o déficit democrático relativamente às negociações. Se não é neste momento em que o projeto europeu está à beira da falência, se não é agora que discutimos... Mas discutimos isso quando? A Grécia faz parte do Eurogrupo. Os outros não fazem. E então vamos discutir a Europa relativamente a uma questão meramente financeira no quadro de uma negociação em que as partes estão desavindas. Isso não é uma questão meramente financeira. E se continua a encarar a questão como uma questão meramente financeira, está a perder a visão do que está a passar na Europa. E na Europa, de facto, estamos a inverter aquilo que era um projeto construído consensualmente e através de regras que procurava alargar e melhorar a qualidade da democracia. Quantos Estados-membros tem a Europa? Deixa-me só concluir. Mas quantos Estados-membros tem a Europa? Tem 28 e quantos é que tem no Eurogrupo? 18. E então? Então, 18 mais a então vamos discutir isto numa dimensão europeia só a 19 e depois chamamos os outros para ficar até connosco. O ponto não é esse. O ponto é outro. Vamos mudando a narrativa que o outro nos convém. Se permitir, eu explico qual é o ponto. O ponto do déficit democrático é que há uma criação artificial de uma tecnicidade em torno destas questões que as priva do debate político. E o debate que está a decorrer na Europa é efetivamente o debate em torno dos valores e da forma como queremos construir o projeto europeu. E quando continuamos a ter uma abordagem que é totalmente inflexível da parte de quem, neste momento, efetivamente, tem controlado a construção da zona euro e que é totalmente cega e surda a todos aqueles que apontam erros na construção da zona euro. E quando nem sequer, no momento em que estamos a fazer um processo de discussão, podemos fazer transparecer para a opinião pública quais são as posições que são apresentadas no Eurogrupo, para que a opinião pública, toda ela, da União Europeia, possa escrutinar e possa efetivamente avaliar quem é que se tem demonstrado disponível para um compromisso, de facto, aí temos um problema de déficit democrático. Porque esta ideia das reuniões à porta fechada, estas reuniões opacas e estas opções não transparentes, que não permitem
também julgar política e democraticamente aqueles decisores que estão hoje a pôr em risco o projeto europeu. Cuidado com esse tipo de discurso, porque se puser a questão à Europa, aos cidadãos europeus, se acham que devia haver aqui extensão do programa à Grécia, porventura eles diriam que não. Que é isso que os inquéritos e as sondagens têm dito. E eu não quero ir por aí. Mas é essa a lógica onde vai levar o seu discurso. Não, temos os factos todos em cima da mesa. Mas estão todos os factos em cima da mesa. E as pessoas são orientadas e sabem que sucessivamente têm estado abertas, disponíveis e solidárias para com a Grécia. E que chegaram a uma altura em que a Grécia o que está a dizer é precisa de dinheiro. E as pessoas ainda dizem estamos disponíveis para lhes dar dinheiro. A Grécia está a dizer muito mais do que isso. Europeu, a Grécia está a procurar explicar que o programa que nos deram garroteou o nosso crescimento. Nós estamos disponíveis para dar mais dinheiro. Os senhores é que não querem ceder. Meus senhores, resposta de sim ou não, amanhã vai haver acordo? Sim ou não? Duvido. Eu espero que sim. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Em Foco. Fazemos uma curta pausa, o Em Foco volta amanhã.